Vamos lá. Bom dia. Ontem a gente acabou aqui das medidas cautelares, né? Então, na verdade, a gente viu. Deixa eu botar aqui nos formatos para a gente ver mais rápido. O que a gente viu ontem? A gente começou aqui a introdução, né, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Fizemos a introdução aqui, né, que são os casos, né, que é necessário as medidas cautelares. Vimos da realização da prisão, como é que é feita, né? Vimos do mandado de prisão, vimos da prisão especial, quais são os casos. Ainda tem alguns casos que não estão aqui, né, no Código de Processo Penal, que estão em leis esparsas, como eu falei no Estatuto da OAB, e da prisão domiciliar e das medidas cautelares diversas da prisão. Agora vamos ver da liberdade provisória e da fiança. Vou botar aqui em formato de uma página. Da liberdade provisória e da fiança, do cabimento, conceito, cabimento e arbitramento. Lá. A liberdade provisória é o direito do agente sempre que não estiverem presentes requisitos para a conversão da prisão em flagrante e preventivo, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. Artigo 321. Ausentes requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá, aqui é deverá, vou botar em vermelho aqui. Ele deve, quando a lei coloca esse verbo aí, deverá, é porque é um mandamento que não é discricionário. Quando a lei coloca. Tem muito isso no direito. Quando eu tenho essa palavra deverá, é porque não deixa de ter uma margem de discricionalidade. Tem que ser feita. Impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código, e observados os critérios constantes no artigo 282 deste Código. Vamos lá. Entretanto, a concessão da liberdade provisória não impede a fixação de alguma medida cautelar, diversa da prisão, que é o artigo 319 que a gente viu ontem, né? São, né, várias medidas, foi aqui, né, que a gente viu aqui. Então, comparecimento a juízo, proibição de acesso a frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com a pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão do exercício da função pública, internação provisória, fiança, monitoração eletrônica. Ou seja, eu não posso prender o cara, mas você tem aí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu pegar tudo de uma vez só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem 9 medidas aí. Escolher uma das 9 para poder, né, se sentir seguro de que não vai dar problema na hora que a pessoa sair da delegacia, né? A liberdade provisória pode ser concedida sem fiança ou com fiança. Nesse último caso, sempre que o juiz suspeite de que o réu não comparecerá a todos os atos do processo e pretenda com isso arbitramento de fiança, que o réu se sinta compelido a comparecer aos atos processuais de forma que não sofra reflexos no seu bolso. A fiança, deixa eu marcar aqui, a fiança é uma caução real, uma espécie de garantia patrimonial que é exigida pela autoridade para conceder liberdade provisória ao preso em flagrante. Neste caso, a fiança está sendo utilizada como medida de contracautela, condiciona-se a liberação ao pagamento da fiança. Todavia, a fiança também pode ser fixada como medida cautelar autônoma, ou seja, pode ser uma medida, né, de condicionante, mas pode ser também uma medida autônoma mesmo, tipo assim, para pressionar a pessoa no curso da investigação do processo, em relação com a prisão em flagrante anterior. Ou seja, pode ser assim, vou converter o flagrante em liberdade provisória, mas vou pegar uma fiança da pessoa aqui. Ou pode ser uma medida autônoma, né? Tipo, o cara nem estava em flagrante, mas vou solicitar uma fiança aqui, estou sentindo que esse cara vai querer fugir do país, vai querer, né, ir embora.
Pode a fiança consistir em depósitos em dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, a títulos de dívida pública, federal, estadual, municipal ou hipoteca escrita em primeiro lugar. Artigo 330 do Código de Processo Penal. A autoridade policial só poderá arbitrar fiança nos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Ou seja, que é um crime cuja pena máxima seja inferior a 4 anos, a autoridade policial, ou seja, o delegado, ele pode arbitrar uma fiança. Caso o crime possua pena máxima superior a 4 anos, a fiança deverá ser requerida ao juiz, que arbitrará em 48 horas, nos termos do artigo 322 do Código de Processo Penal. Ou seja, até 4 anos, a pena máxima, o próprio delegado pode arbitrar uma fiança. Né? Tem aquele caso que o cara tá preso lá e aí o pessoal fala, né? O delegado pediu fiança nesses casos. Ele tem essa autoridade, essa autonomia até máximo de 4 anos. Passou disso, aí só o juiz pode, ele pede para o juiz, né? Ele diz, a fiança pode ser prestada enquanto não transitar julgado o processo, artigo 334 do Código de Processo Penal. Todavia, existem casos, no entanto, em que a fiança não é admitida, né, de crimes hediondos, na forma do artigo 322 e 323 e 324. Essa tabela quebrou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Fiança, concessão pela autoridade judicial, concessão pelo juiz, impossibilidade de concessão. Vamos lá. Pela autoridade policial, o delegado, né? Quando a infração penal, cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, pelo juiz, que é esse aqui. Qualquer hipótese, necessariamente, nos crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, impossibilidade de concessão, nos crimes de racismo, né, que a gente já viu na parte constitucional, né? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, definidos como crimes hediondos. Crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado democrático, quando o réu tiver quebrado a fiança anteriormente no mesmo processo ou descumprido as condições sem motivo justo, em caso de prisão civil ou militar, quando presentes os motivos da preventiva. Ou seja, tá preventiva, eu não posso pedir fiança à pessoa. Vamos lá, fiança. A gente fez um quadro aqui para a gente. Fiança. Tem a concessão pelo juiz ou pela autoridade policial, sempre que for afiançável. O juiz ele pode solicitar fiança sempre que for afiançável. O delegado ele só pode nos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Impossibilidade. Como? Para ficar mais perfeito esse quadro, ele deveria ter colocado, assim, a meu ver, né? Juiz, sempre que for afiançável, acima de 4 anos, né? Culpado, enfim, seria mais completo. Uhum. É porque, na verdade, sim, pela forma que está escrito, o delegado pode. Não quer dizer que o delegado, quando tiver 4, ele vai fazer isso. Mas o juiz, quando chegar na mão dele, ele pode. Mesmo que o delegado não tenha, por exemplo, até 4 anos, não fica restrito que só o delegado pode, o juiz também pode. Entendeu? Pode ser o caso assim, o delegado ficou com raiva da cara do cara, não estipulou nenhuma fiança, entendeu? Quer manter o cara preso, não vou falar nada de fiança, eu quero manter esse cara preso. E chega lá na audiência de custódia, o juiz, não vou manter esse cara preso não, vou cobrar dele uma fiança e liberar ele. Mesmo tendo no limite em que o delegado poderia fazer isso. Pedir isso, né? Impossibilidade nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional Estado democrático, aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente, concedida ou infringida, né? Quebrado anteriormente, concedido ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, em caso de prisão civil ou militar,
quando presente os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Isso aqui em caso de prisão civil, que faz, mas o que é prisão civil? É aqueles casos de pensão alimentícia. Pensão alimentícia não cabe fiança, você vai ter que pagar a pensão da pessoa, entendeu? Não vou te liberar. Só é liberado quando você paga a pensão. Antigamente tinha, como eu falei, né? Tinha dois casos de prisão civil no Brasil que a Constituição autoriza. Era o caso de pensão alimentícia ou depositário infiel. Depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal julgou que não tem mais cabimento por causa do Pacto de São José da Costa Rica, né? Então só cabe hoje sob pensão alimentícia quando inexcusável, né? O cara não quer pagar. E prisão militar é o caso dos militares, né? Você apresenta o cara no quartel, o cara não vai ficar lá no quartel, lá preso, e eu vou pagar aqui R$ 1.000 e dá para me liberar aí. Quando presente os motivos que autoriza a decretação da preventiva. Vamos lá. Entretanto, o que vocês devem ter em mente é que a possibilidade de arbitramento ou não de fiança não tem nada a ver com a liberdade provisória. Ainda que não se possa arbitrar fiança, é possível a concessão da liberdade provisória. Como assim? O STF há muito tempo firmou o entendimento no sentido de que a inafiançabilidade de um delito não impede a concessão da liberdade sem fiança. Eis que a fiança e a liberdade provisória são institutos diversos, apesar de correlatos. O valor da fiança será arbitrado com base nos parâmetros estabelecidos no artigo 325 do Código de Processo Penal, de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Então, de 1 a 100 salários mínimos, ele podia botar logo aí que é o caso do delegado, né? O delegado, ele pode, hoje, o salário mínimo é R$ 1.000, então o delegado pode arbitrar até em torno de R$ 100.000, né? Mil e pouco, né? Mil e pouco salário mínimo, 1.100, 1.115, né? É 1.045, ó. 1.045, não sei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, ó, de 1 a 100 salários mínimos. Então, o mínimo é um salário mínimo? Não existe, por exemplo, R$ 400 de fiança? Não, no mínimo R$ 1.000. Entendi. Menos de um salário mínimo, um salário mínimo, né? Então, Salário dele mínimo. daria 1.015, 1.045, né? Que você falou. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade for combinado superior. Então, nesse caso, é o caso do juiz, né? Então, o juiz pode pedir até R$ 200.000 para o cara depositar. Todavia, se assim recomendar a situação econômica do preso, muito pobre ou muito rico, a fiança poderá ser dispensada. Então, o cara é muito pobre, não tem como o cara pagar nada. Reduzida até o máximo de 2/3. Então tem como ser um pouco menos, né? Uhum. 2/3 daria 66%, né? A menos. Aumentada de até 1.000 vezes. Essa aqui é grana demais, né? 1.000 vezes daria 200 salários mínimos, você tem R$ 200.000, mais 1.000, você teria 10 daria 200 mil, 10 daria 2 milhões. 200 milhões, né? 1.000 daria 200 milhões. 200 milhões. O cara tinha que ser milionário, tipo um Eike Batista, quer sair, então paga 200 milhões. Mas tem casos que o cara tem. Tem um cara aqui, teve um cara aqui, cara, como é o nome dele? Tem o Paulo Otávio, tem um outro lá, acho que é Luiz Estevão, que é um grande construtor aqui de Brasília, que estava preso. Um dos processos lá, que ele estava preso e queria fazer o acordo, a transação penal, ele fez o acordo, sabe de quanto? R$ 467 milhões. Ah, doido, é milho demais. Né? Quase meio bilhão de reais. Bilhão. Ele fez o acordo, ok, para devolver isso, tá? Quando é que eu tenho que depositar? Falei, cara, o cara tem muita grana. Pois é, né? Deve ter muita grana, deve ter mais de 2, 3 bilhões Deve ter guardado. feito muita coisa errada para ganhar tanto dinheiro assim e se desprender de tanto dessa maneira. Né? Esse dinheiro vai para 167 onde? milhões. Aí
depois vai destinado para outras áreas, né? Vamos ver aqui se ele vai colocar aqui, mas em geral vai para um fundo, né? Você tem um fundo penitenciário nacional, tem um fundo de segurança pública, tem vários fundos, né? Aí desses fundos, aí a pessoa elabora projetos, essas coisas, vai gastando esse dinheiro. Melhoria em presídio, melhoria em política pública, entendeu? Isso quando a fiança é executada também, né? Se a pessoa não descumprir nada, pelo que eu... Vamos lá, é que tem aqui. Tem que devolver, acho que da pessoa. Vamos lá. Para arbitramento do valor da fiança, deverá a autoridade verificar algumas circunstâncias, como as condições financeiras do acusado, sua vida pregressa, sua periculosidade, na forma do artigo 326 do Código de Processo Penal. O Ministério Público não será ouvido previamente ao arbitramento da fiança, mas terá vista dos autos após esse momento, para que requeira o que achar necessário. Artigo 333 do Código Penal. Destinação da fiança, aqui, ó. Vamos lá, isso que você perguntou agora. Fim do processo, o valor da fiança poderá ter destinos bem diferentes. Será devolvido integralmente a quem pagou, se absolvido o réu, se extinta a ação ou se for declarado sem efeito a fiança. Essa é a previsão do artigo 337 do Código de Processo Penal. Será perdido integralmente em favor do Estado, caso o réu seja condenado e não se apresente para o início do cumprimento da pena definitivamente exposta, servirá, neste caso, para pagar os custos do processo, indenizar o ofendido, artigo 336 do Código de Processo Penal. O restante será destinado ao fundo penitenciário, aqui, ó, vai para o fundo penitenciário. É justamente o fundo que reforma presídio, né? Comida, paga comida, essas coisas, né? Tem um custo ali o preso. Será utilizado para pagar despesas que o réu está obrigado e o restante será devido a quem pagou a fiança. Vamos lá. Caso condenado, o réu, mas se apresente para o cumprimento da pena, neste caso será utilizado o valor para pagar as custas do processo e indenizar o ofendido. Após a utilização do valor da fiança para estes fins, o saldo será devolvido a quem pagou a fiança. Artigo 347 do Código de Processo Penal. Quebramento e cassação da fiança. Vamos lá, quando o cara quebra a fiança. A fiança será quebrada quando? O cara vai deixar de cumprir aquelas determinações. Quando acusado ou iniciado não comparecer a algum ato do inquérito policial ou da instrução criminal, tendo sido intimado, mudar de residência sem prévia autorização da autoridade processante, se ausentar de sua residência por mais de 8 dias sem comunicar à autoridade processante onde poderá ser encontrado, resistir injustificadamente à ordem judicial, praticar deliberadamente ato de obstrução ao processo, tumultuar o processo, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, ou seja, uma daquelas medidas cautelares, né, de não se ausentar da comarca, né, de não ficar em determinados locais. Se ele fizer isso, perdeu a grana dele. Praticar nova infração penal dolosa, né, um novo crime, praticar uma nova infração penal culposa não gera quebramento, é dolosa, não pode ser culposa. Está atenção na palavrinha. Não seja reformada em grau de recurso a decisão que quebrou a fiança. Esta fiança se restabelecerá em todos os seus aspectos. Mas quais as consequências no caso de quebramento da fiança, né? As consequências são várias. Primeiro, perda da metade do valor da fiança. Possibilidade de juiz fixar alguma outra medida cautelar. Impossibilidade de prestação de nova fiança. Pegou um novo crime, pode ter liberdade provisória com fiança, perde. Atenção. A perda da totalidade do valor da fiança ocorrerá caso o réu, condenado definitivamente, não se apresente para o cumprimento da pena, tanto no caso de perda total quanto no caso de perda parcial do valor da fiança. O saldo, após recolhidas custas processuais e demais encargos ao qual esteja obrigado ou acusado, será recolhido ao fundo penitenciário. Então, se tem um fundo penitenciário, vai a grana para lá. Tem muita grana lá. Muita gente perde fiança. Hein? Última vez tinha dinheiro sobrando, estavam financiando vários projetos sociais.
Então, você tinha, tipo, você era uma ONG, alguma coisa, se você fizesse algum projeto social para dentro dos presídios, eles estavam dando dinheiro, né, para ser usado. Porque mesmo com os custos do presídio, né, quentinho, aquela coisa toda, colchão, roupa, mesmo assim sobra grana. Cassação. Poderá ainda ser a fiança cassada. Quando? Verifica-se que ela foi arbitrada de maneira ilegal. Isso ocorrerá quando ficar comprovado que não podia ser arbitrada, exemplo, sendo arbitrada para crime inafiançável ou arbitrada por autoridade incompetente. Houver inovação na classificação do delito. Quando posteriormente houver inovação na classificação do delito, que faça com que, de acordo com a nova classificação, a fiança seja incabível. O agente é denunciado por homicídio simples, mas depois ao auditamento da denúncia para passar a considerar a conduta como homicídio qualificado, que é hediondo, e não admite fiança. Aí, nesse caso, não precisava ter ficado com dinheiro. Cassada a fiança que ocorre com valor calcionado. Eu só não entendi como é que ela vai ser cassada. Como assim? O cara pagou e esse dinheiro vai voltar? Sim. E vai ser devolvida à pessoa. Vai dizer, tipo assim, não vai ser mais aceita. Sim, vai ter devolvido a pessoa aqui, ó. Vamos lá, vou ler aqui para você. Cassada a fiança, o que ocorre com valor calcionado, valor prestado a título de fiança, será devolvido se a integralidade atualizada a quem prestou a fiança. É dizer, pô, mas não seria melhor ficar com fiança? Depende, porque na verdade, assim, quando caça a fiança, o cara tem mais possibilidades de ser decretada a preventiva dele. Então, na hora que você sabe que teu crime é afiançável, ou seja, você pode conceder fiança, há uma maior probabilidade de você não ser preso durante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, de novo. Não quer dizer porque você pagou a fiança, você não pode ter, mesmo assim, né, ser decretada só preventiva. Não tem nada a ver, né? O próprio Supremo já decidiu isso. Ah, eu paguei a fiança, agora vou meter o pé, entendeu? Não. Vou fazer o que eu quero. Não, ao contrário. Ficar pianinho, eu sei que o juiz, não, tá tranquilo, não vai trocar minha preventiva. No momento que eu não tenho fiança, o juiz a qualquer momento pode decidir decretar a preventiva minha, né? Então essa é a diferença. Melhor ficar com uma fiança. Entendi. Reforço da fiança. Pode ocorrer ainda, já prevê você pagou a fiança, o cara diz, não, tranquilo, tá, pode ir. O cara não vai querer perder o dinheiro dele, né? Tá lá depositado 100 mil reais, não vai querer perder o dinheiro dele. Vai ser pianinho. Não vai fazer nada. Mas o crime não era afiançável, né? Aí o juiz vai, ó, negão, então é o seguinte, você não pode sair da comarca, você vai ter que usar a tornozeleira eletrônica, entendeu? Já que eu não posso dar fiança com o cara, vai criar outras medidas cautelares. Reforço da fiança pode ocorrer. Irmão, Oi. só pedir uma coisa. Peraí, vou até deixar a TV ligada para lembrar. No final, irmão, meu, que eu queria fazer um teste aqui para ver se dá certo. Tá? Vamos acabar aqui essa parte aqui, já vai acabar. Vamos lá. Reforço da fiança. Pode ocorrer ainda de a fiança não, vamos lá, pode ocorrer ainda de a fiança não deve ser cassada, mas por algum motivo quer dizer, não foi cassada, mas por algum motivo se exigir do acusado o reforço da fiança, ou seja, né, acrescentar. Isso ocorrerá no artigo quando o artigo 340, para quando? O artigo 340. A autoridade tomar por engano fiança suficiente, houver depreciação material, o perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas, for inovada a classificação do delito. E se o réu não realizar o reforço da fiança? Nesse caso, a fiança será considerada sem efeito e o réu será recolhido à prisão. Esta decretação de prisão, contudo, não é automática. O juiz deverá fundamentar a decretação da preventiva, apontando a necessidade de pressuposto que autorize a decretação. Parágrafo único, artigo 340 do Código de Processo Penal. Por fim, caso o beneficiário descumpra qualquer das obrigações ou medidas impostas, o juiz poderá substituir a medida cautelar imposta, acumulá-la com outra ou decretar a prisão preventiva.
preventiva. Isto é o que extraímos da interpretação conjunta do artigo 350, parágrafo único, e 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. O quadro abaixo irá nos ajudar a compreender melhor o Instituto da Fiança. Cassação, ilegalidade na concessão, quebramento, descumprimento da confiança depositada no réu. Prática de nova infração penal, crime ou contravenção dolosa. Reforço, fiança tomada de forma insuficiente. Depreciação dos bens que dados em fiança. Inovação na classificação do delito. Então, vamos entrar no exercício. Quer fazer o teste, hein? Vou fazer agora aqui. Eu vou sair daqui, tá? Porque eu acho que a gente esqueceu de gravar hoje, ó. Será? Não, estava gravando, não, eu tá dei uma gravando. pausada. Tá gravando. Não tá gravando aqui. Tinha pausado só para o teste. Né? o teste. Vamos lá. Vamos fazer, são 20 exercícios, vamos fazer 5, que na próxima encontro a gente faz os outros 15. Ok. Aí fica 15 exercícios, vamos fazer 5 aqui hoje. CESP 2018, ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência Artificial e Inteligência, com relação à ilicitude de provas, a licitude de provas dos aspectos relativos à prisão, liberdade provisória e fiança, julgo o item seguinte. Situação hipotética. Abel foi preso em flagrante no momento em que efetuava a venda de uma grande quantidade de cocaína e maconha. Lavrado do auto da prisão em flagrante, os autos foram enviados à autoridade judicial, assertiva. Vamos lá. Então, está fazendo tráfico ilícito de entorpecente. Nessa situação, o juiz poderá conceder liberdade provisória a Abel mediante pagamento de fiança. Inafiançável por ser crime hediondo. Inafiançável por ser previsto na Constituição, na inafiançabilidade e também na lei, né? Então, tá errado. Porque deve ser compatível com as suas condições pessoais de fortuna e vida pregressa. E tá errado, né? Pois, neste caso, temos um crime inafiançável. Né? Não é afiançável, é inafiançável. Ele pode ter liberdade provisória, mas não mediante fiança, né? Que, de novo, tem que entender esse aspecto aí, que é bem, assim, às vezes você fica meio... no começo você fica, pô, mas peraí, quando eu pago fiança eu tenho direito à liberdade? Mais ou menos. O fato de eu ter, o delegado ter pedido, né, a depósito de fiança, não quer dizer que o juiz vai decretar liberdade. O juiz pode dizer, não, vou manter a preventiva, devolve a fiança dele. Mas quando você diz que, não, eu vou depositar fiança, já cria uma possibilidade de o juiz, não vou decretar preventiva, apesar de estar presente os requisitos. Entendeu a diferença? Não quer dizer que porque eu vou pagar a fiança eu tenho direito subjetivo à liberdade provisória, não. É um dos critérios que você pode melhorar né? Pode dar uma certa, vamos dizer assim, propensão do juiz de liberdade, conceder a liberdade provisória para você, se você tiver como pagar a fiança. O juiz E ao pode pedir a contra... fiança e manter a prisão provisória, né? Também. Não. Não pode? Não. Se ele pediu fiança, ele tem que ver se você vai. Porque, na verdade, o objetivo da fiança é verificar se você vai, né, cumprir aquilo que vai ocorrer durante o inquérito policial. Oitiva, não vai perturbar, né, as testemunhas, as vítimas, entendeu? Porque qualquer coisa que fizer nesse sentido, você vai perder o seu dinheiro, entendeu? Se eu ver que mesmo com a fiança você vai fazer isso, é melhor te manter preventivamente até acabar o inquérito, entendeu? O objetivo da fiança é como se eu cobrasse um dinheiro seu, de forma que, se dissesse para você, olha, eu vou pegar o seu dinheiro aqui, a gente vai começar o inquérito policial agora, certo? E depois vai ter uma ação penal. Ao final da ação penal, se você é um cara inocente, a gente vai te devolver o teu dinheiro. Mas eu pego esse dinheiro aqui para eu ter certeza que tu vai ficar um cara tranquilo. Como assim tranquilo? Tipo, não vai ficar perturbando testemunha, não vai ficar pressionando ninguém, entendeu? Não vai se ausentar, não vai deixar de comparecer à delegacia. Então, o dinheiro é justamente evitar que você tome atitudes que seja prejudicial à instrução processual penal, entendeu? Tanto na fase pré-processual, né, nas investigações, quanto processual. Mas como assim? Porque se você descumprir, você vai perder o seu dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro, né? Então, o objetivo é esse.
Inicialmente é para você ser liberto e depois é que você vai cumprir aquilo que o juiz vai determinar, entendeu? Porque senão você vai perder a sua grana. Então, eu não posso pedir a fiança e depois te manter preventivamente. Mas pode ser o inverso. Eu não ter um crime inafiançável, isso daí que eu queria explicar. Você tem um crime inafiançável, ou seja, você não tem direito à fiança, mas mesmo assim eu te concedo a liberdade provisória, entendeu? Eu não posso te Entendi. cobrar fiança, mas eu posso ter liberdade provisória e pedir alguma daquelas medidas cautelares diversas da prisão, né? Tornozeleira eletrônica, um bocado de outras coisas, entendeu? Porque o crime é Entendi. inafiançável. Vamos lá, item errado, pois neste caso temos um crime inafiançável, que é o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Artigo 323, inciso 2 do Código de Processo Penal. Apesar disso, é cabível a concessão de liberdade provisória sem fiança, tá vendo? Segundo o entendimento pacífico do STF, pois a impossibilidade de concessão de fiança, concessão de liberdade provisória com fiança não impede a concessão de liberdade provisória sem fiança, entendeu? Logicamente que o juiz vai decretar algumas outras medidas cautelares, né? Tornozeleira eletrônica, né? Vamos lá, esse aqui é grande. Vamos lá. CESP 2018, Polícia Civil do Maranhão, escrivão. Determinada comarca de um estado da federação, em razão de uma denúncia anônima e após a realização de diligências, a Polícia Civil prendeu Maria, 18 anos de idade, então já é imputável, né? Que supostamente traficava maconha em uma praça nas proximidades da escola pública onde ela estudava. Levada à delegacia de polícia local, Maria foi atuada e indiciada. Depois de reunidos elementos informativos suficientes, o delegado elaborou um relatório com a descrição dos fatos, apontando os indícios de autoria. Então, né, tem prova, Materializado. né, tem prova de evidência de autoria e indícios suficientes de, desculpa, prova de evidências do crime e indícios suficientes de autoria. Com o encerramento das investigações, o inquérito policial foi encaminhado à autoridade competente. Maria foi submetida à prisão preventiva pela suposta prática de tráfico de maconha, cuja pena prevista é de 5, então já não pode o delegado arbitrar fiança, até porque não pode, porque também é crime de tráfico de entorpecente. Em atenção à determinação legal, então a prisão foi comunicada ao órgão da Defensoria Pública, que atua na seara criminal, e após isso o defensor público requereu a liberdade provisória, então ele requereu a liberdade provisória de Maria à autoridade judicial. Então vamos lá. Então pediu para o juiz a liberdade provisória dela, apesar de tudo isso. Bom, é cabível por se tratar de tráfico de droga ilícita? Nessa situação hipotética, liberdade provisória é cabível? Primeiro é cabível, mas não vamos. Essa parte final aqui me pegou, mas vamos lá. Só poderá ser concedida mediante fiança, não cabe fiança. O tráfico de drogas é o mesmo caso da questão 1, entendeu? Não cabe fiança. Então, não cabe. Se ela for liberta, é sem fiança, porque não, é inafiançável. É incabível? Não existe. Qualquer crime pode ter liberdade provisória. Não existe crime sem liberdade provisória. Então, qualquer momento, posso fazer a preventiva? Eu posso, mas em um momento pode ter uma liberdade provisória. Constitui o instituto que se restringe à prisão temporária, à prisão em flagrante, e agora que eliminou essa aqui. Não existe essa possibilidade de tráfico de drogas. Prisão temporária, prisão em flagrante, não. Deixando de parte a prisão preventiva, Acabou não. tudo aí. Desculpa Aqui o errou palavreado. tudo. É incabível, de novo, está errado. É cabível, pois há indícios de autoria, nada a ver. Pode ser concedida pela autoridade policial mediante pagamento de fiança, cara, mas não Não é pode, porque é inafiançável. Então é o A inafiançável, mesmo. e mesmo assim, se você não soubesse isso, que é inafiançável, é 5, 15 anos. aqui, 5 a 15, a autoridade policial até 4. A mínima já é É, maior do mas, que o, mas do no, que o delegado pode. Se, não, se no você não caso aqui, lembrasse. não foi quem requereu, não foi o delegado, Ainda né? tem isso, né? Foi a Defensoria Pública, né? Não, Mas pediu ainda não é pro uma. juiz. Isso. Ou seja, na verdade, isso daí está totalmente errado. Se você não soubesse que é inafiançável, você tinha que lembrar que tem até 4 para delegado. Se não É lembrasse 4. disso, o próprio contexto aí, o cara está pedindo para o juiz, não está pedindo para o delegado. Então, só sobrou a letra A mesmo.
Letra A. Só cabível. Porque essa aqui não pode mediante fiança, não é incabível, não é incabível e não é pluralidade social, não pode. Por Mas para você ver, eliminação. né? Ó, se a gente for pensar do tráfico de drogas, a gente dizer, não, mas o tráfico, ele no caso, está falando da liberdade provisória, né? Aham, Mas é inafiançável, então como é que vai dar? O cara poderia confundir a cabeça, né? aham, não, Isso é mas pode. cabível, né? Mas sem Sem fiança. fiança. Ah, mas e aí como é que vai garantir, meu irmão? Tornozeleira eletrônica, não pode sair da comarca, tem que se apresentar toda semana, É. entendeu? Não pode ficar à noite na rua mais. O cara vai dar um bocado de outras restrições que é bem pior do que ter paga fiança. Vamos ver aqui, letra A. Vamos lá. Neste caso, apesar de se tratar um crime inafiançável, que é o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, artigo 323, inciso 2 do Código de Processo Penal, é cabível a concessão de liberdade provisória, segundo o entendimento pacífico da STF, pois a impossibilidade de concessão de liberdade provisória com fiança não impede a concessão de liberdade provisória sem fiança. A alternativa correta, como se vê, é a letra A, apesar de a redação não ser boa, pois dá a entender que é cabível a liberdade provisória por conta da natureza do delito. Sim, está errado, né? Essa questão aí tá, não tem nada a ver. Quando, na verdade, a liberdade provisória é cabível apesar do delito, né? Entendi. Explicou bem. Que é que dá a entender, né, por se tratar de tráfico de droga. Apesar de se tratar de tráfico de droga, é cabível a liberdade provisória. Vamos lá, vamos até aqui. Vamos ver aqui, vamos lá. Pedro, Joaquim e Sandra foram presos em flagrante delito. Pedro, por ter ofendido a integridade corporal de Lucas, do que resultou debilidade permanente de um dos seus membros, ou seja, grave, lesão corporal grave, né? O gravíssimo aí, que Não, é então grave, gravíssimo é grave. se fosse amputado, né? Então, é debilidade do membro. A perda. É. Joaquim, por ter subtraído a bicicleta de Lúcio, né? De 25 anos de idade, no período matutino, ou seja, daí é furto, né? Lúcio a havia deixado em frente a uma padaria e Sandra por ter subtraído o carro de Thomas, mediante grave ameaça. Aí é roubo. Então, um foi lesão corporal grave, o Então, outro corporal foi grave, furto furto e o e outro roubo. foi roubo. Considerando os Roubo, crimes cometidos pelos roubo com presos, agravante. considerando com grave ameaça. Não, Grave roubo só. ameaça. O roubo já Ah, está. porque grave ameaça, né? Não, Ah, porque não, mas a grave subtraiu ameaça já com está no grave, roubo já já. está no roubo, já é É, elementar. tá. Considerando os crimes cometidos pelos presos, a autoridade judicial poderá conceder. Essa daqui é pegadinha, né, cara? CESP Considerando os crimes. 2017. Espera aí. Considerando os crimes cometidos pelo preso, a autoridade pessoal poderá conceder fiança. Porque é o seguinte, o que que eles querem aí? Vamos lá. Polícia Civil de Goiás, delegado de polícia. Ele subiu a régua aí, subiu o nível. O que que ele está querendo aí? Ele querendo saber se você sabe a pena máxima desses crimes. Entendeu? Entendi. Porque Furto seria o. primeiro que ele está fazendo aqui com a gente, ele quer tá vendo se você primeiro identifica pela descrição qual é o crime, né? Capitulado aí. Então a gente capitulou que no caso do Pedro é uma lesão corporal grave, né? Que teve a debilidade Grave. do membro. A gente viu que o Joaquim é o furto e Furto. que o de Sandra é o roubo, né? Então, para mim, de cara ali, só caberia Joaquim, que é o furto. Para mim, é o menor, né? Se tem que chutar É, algum que pode ser menor do que 4 anos para conceder fiança, só seria o de Joaquim. Porque eu acho que lesão corporal grave, a pena máxima é maior do que 4 e o roubo também. Entendeu? eu também acho. É isso mesmo. Eu estaria a letra A. Não faz sentido ser menos de 4 anos roubo. Nem a. Acho que o roubo é de Ainda, 5. ainda teve grave ameaça, né? Não, acho que o roubo é de Tá no 5 a roubo, né? 12 e a lesão corporal grave, não me lembro o que era. A leve poderia entrar, mas aí, como ele falou, debilidade do membro, acho que já se torna grave, né? É grave mesmo. Então já é É isso outra mesmo. pena. Vamos lá É ver. isso mesmo, então. Uma autoridade Delegado, né, policial. também. Uhum. O delegado policial só pode arbitrar fiança em relação aos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, na forma do artigo 322 do Código de Processo Penal. Nos casos citados, somente Joaquim praticou um crime cuja pena máxima não excede a 4 anos. Praticou o crime de furto simples, cuja pena máxima é de exato 4 anos de reclusão. Então acertamos aí a letra A. Vamos ler o resto. Entendeu? Essa aí foi boa, uma questão de Foi boa mesmo, raciocínio, viu? raciocínio Eu não jurídico. teria acertado, não, sozinho, não. Assim, depois que o irmão
começou, ela veio clarear, depois que o irmão começou a dar a nomenclatura, falou, o primeiro, aí a gente que é grave, ameaça grave, furto, aí foi quando eu comecei a entrar no que da questão, vamos dizer assim. Vamos lá. Nos casos de Pedro e Sandra, não é possível a autoridade policial arbitrar a fiança, pois são crimes cujas penas máximas ultrapassam 4 anos. Pedro praticou lesão corporal grave, com pena de 1 a 5 anos, né? Na forma do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Sandra, por sua vez, praticou um crime de roubo, cuja pena é 4 a 10. Pensei que era de 5 a 12. 4 a 10, pena de reclusão. Aqui é de 1 a 5. Cara, lesão Na forma corporal do ainda é menor, né? 157. É. Grave, ainda é menor do que o roubo. A lesão corporal? A lesão corporal ainda é menor, né? 1 a 5. Uhum. É, uhum. É melhor você, assim, entre aspas, né? Lógico assim, é mais punível o furto do que uma lesão corporal grave, né? Que deixa o membro debilitado e tal. Enfim. Não, mais punível o roubo. Furto não, furto é menor. É. Mas, Foi mas boa, o agora, delegado também. agora está adequado. É porque, por exemplo, assim, né? Deixa eu ver aqui, um assim, tá? Não, eu acho que era da corrupção que estava descalibrado, mas aí no pacote de crime calibrado. Que a corrupção passiva estava de 4 a 12. 4 a 12 era 4 a 12. E a conclusão era de 4 a 8. Ou seja, Concussão? conclusão é muito mais pior do que Funcionário, uma né? corrupção, né? Concussão é você exigir. A corrupção é E é o solicitar, funcionário. entendeu? E é o Mas o próprio pacote de crime botou igual agora, 4 a 12. Quarta, CESP 2016, Polícia Civil de Goiás, agente. Marcos praticou um crime de extorsão, cuja pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Considerando a situação hipotética, julguem a afirmativa a seguir. Caso o Marcos seja preso em flagrante, admite-se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em substituição da liberdade provisória sem fiança. Nada a ver, né? Vamos lá. caso Caso o Marcos Marcos seja seja preso... preso em posição de medidas cautelares diversas da prisão em substituição da liberdade provisória sem fiança. Preventivo. Entendeu? Aqui, ó. Admite-se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em substituição à prisão preventiva, não à liberdade provisória sem fiança. Entendeu? Se ele pode ser libertado sem fiança, ele vai de liberdade sem fiança. Não pode piorar em virtude do melhor, entendeu? Se eu posso dar o melhor para o cara, eu não posso botar o pior, entendeu? Lembrando que a nossa teoria do direito penal e processo penal é teoria garantista. Então, se eu posso liberar a pessoa sem fiança, eu não vou dar uma medida cautelar. Entendi. Entendeu? O raciocínio Ela é o não seguinte: o raciocínio é porque o que está errado aí no raciocínio, da forma que está exposta aí? É o seguinte: se eu posso dar para o cara uma liberdade com cheio de medidas cautelares, eu prefiro fazer isso do que prender o cara. Porque lembra do princípio último ratio? É você só dá a última situação se pune você não. Primeiro, se tiver uma aí última. ele está invertendo, ele está dizendo: se eu posso soltar o cara sem fiança, eu vou meter várias medidas cautelares? Não, né? Se ele tem o direito de uma liberdade sem fiança, eu vou dar liberdade sem fiança. Agora, ele pode ser preso. Aí, mas além de ser a possibilidade de ser preso, eu posso dar medidas cautelares. Então, eu vou liberar o cara, mas vou dar medidas cautelares. Entendeu qual é o raciocínio do jurídico, do direito? É a última ratio. É tipo assim, em último caso, você vai prender o cara, é medida excepcional. Se eu posso dar liberdade, para que eu vou prender, entendeu? Entendi. É diferente. Está invertido isso aqui. Na verdade, é o contrário. As medidas cautelares podem ser aplicadas em substituição à prisão preventiva. Agora, não vou encher o cara de medidas cautelares em substituição ao que ele tinha direito de uma liberdade provisória, entendeu? Entendi. Inverteu. Parece estranho, né? Parece que o direito prende muito, mas na verdade o nosso direito é garantista, mas ainda assim as pessoas fazem merda. Vamos lá. Muito, CESP né? 2016, Polícia Civil de Goiás, agente. Marcos praticou crime de extorsão, cuja pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Considerando a situação hipotética, do dia seguinte.
Caso o Marcos seja preso em flagrante, poderá ser solto mediante arbitramento de fiança pela autoridade policial? Não, né? Não, Porque não, aqui porque é é aquela 10. casa lá de cima, 10 anos, né? Quero A cuidado pena com máxima superior não 4. pode ser acima de 4, né? Então, É, item errado, pelo somente poderá evitar a financiação aos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, nos termos do artigo 322 do Código Penal. Vamos continuar essa aqui, a sexta em diante, na próxima encontro, hein? tá ok. A gente faz 15, tá faltando 15 e a gente acaba mais essa apostila. Tá indo rápido, hein? Tá faltando só mais 2 para acabar. Ótimo, mas faz aquela revisãozona, né? Uhum, faz uma revisão de penal e processo penal. Vamos primeiro de penal, mais 2 aulas de revisão de penal, de novo, rapidamente, não vai ler tudo de novo, não, só passar os que a gente já marcou e exercício de novo, não? Depois vai para o processo penal e entra num outro assunto, execução penal, se for o caso. Tá ok. Valeu. Valeu, Vamos meu lá. irmão. Um Uma abraço aí. meditação aqui, então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.